Na madrugada, a verdade chocante sobre meu genro. Como é ser um perdedor? Épico! A noite estava envolta em um manto de mistério e fog, quando, de repente, o telhado da casa começou a render como se tivesse vida própria. A brisa fria sussurrava segredos, mas o que realmente fazia o coração mudar de compasso era a presença de Miguel, meu genro, que sempre trazia um ar sombrio com ele. Algo estava errado, e eu sentia isso na pele. Os olhos dele eram como poços sem fundo, carregados de um desespero silencioso que fazia qualquer um ao redor se sentir inquieto. Ao olhar pela janela, vi uma sombra se movendo no quintal, quase como se estivesse seguindo os passos de Miguel. Um arrepio percorreu minha espinha. O que ele estava escondendo? Era difícil ignorar o fato de que o mesmo homem que sorria nas festas, que brincava com as crianças, estava se afundando em algo que não consigo compreender. A cada dia que passava, seu semblante se tornava mais sombrio, mais distante. Era como se uma força estranha o possessava. E quando achei que as coisas não poderiam piorar, eu percebi que a vizinha tinha notado algo suspeito. Dona Celeste, com seu olhar penetrante, sempre sabia de tudo. Ela falou em voz baixa, mas suas palavras cortaram o silêncio da noite. Tem algo de errado com aquele rapaz. Eu vi ele falando sozinho. O medo nela parecia palpável, ela também sentia que algo não estava certo. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you are still subscribed to the channel. I the hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference, let's connect. Mas o que mais me inquietava era que Miguel tinha começado a trazer itens estranhos para casa, um medalhão antigo, um livro empoeirado de feitiços e até mesmo uma boneca de porcelana com um olhar perturbador. Às vezes, à noite, eu ouvia sussurros vindos do quarto dele. Ele se trancava lá por horas, e uma sensação horrível me dizia que ele estava se perdendo em um mundo obscuro. Como eu poderia ajudar alguém que parecia tão disposto a se afundar em mistérios sombrios? Toda noite, quando o relógio batia meia-noite, o barulho de seu quarto aumentava, como se alguma coisa estivesse se agitando. Um dia, quando não aguentei mais, decidi confrontá-lo, mas quando cheguei perto da porta, uma força invisível parecia me empurrar para longe. Eu me perguntei, o que realmente acontece quando as luzes se apagam e o mundo exterior se silencia? Que segredos ele escondia? O que eu sabia é que, na verdade, a minha vida e a do meu genro estavam prestes a se entrelaçar de forma que eu nunca imaginei. O que ele estava prestes a revelar poderia mudar tudo. Mas, e se eu já estivesse muito atrasada para entender? Capítulo 2. O portal da revelação. A madrugada estava se arrastando, e o clima na casa tornava-se cada vez mais tenso. Eu não conseguia dormir, os sussurros do quarto de Miguel ecoavam na minha mente. O que ele estava fazendo lá dentro? A cada estalo da madeira do telhado, meu coração pulava, e a sensação de que algo estava se aproximando se intensificava. Meu instinto me dizia que a verdade estava mais perto do que eu queria acreditar. Resolvi que era hora de agir. Com o coração acelerado, fui até a porta do quarto dele. A luz por debaixo da porta estava acesa, e um estranho brilho parecia emanar de lá. Era como se o próprio quarto estivesse respirando. Com a mão tremendo, toquei a maçaneta e, para minha surpresa, a porta se abriu lentamente, quase como se estivesse convidando-me a entrar. O que encontrei dentro fez meu estômago revirar. Miguel estava ali, cercado por uma atmosfera de escuridão e poder. O livro empoeirado estava aberto sobre a mesa, e em suas páginas, símbolos estranhos dançavam sob a luz tênue. Ele murmurava palavras incompreensíveis, como se estivesse em transe, e ao olhar para ele, percebi que seu rosto estava pálido, quase como de um cadáver. Miguel? A voz saiu baixa e trêmula. A última coisa que eu queria era interromper aquele ritual, mas minha preocupação falou mais alto. Ele virou o rosto lentamente, e quando nossos olhares se cruzaram,
vi a verdadeira sombra que o estava consumindo. Você não deveria estar aqui, respondeu, com um tom que beirava a súplica. Estou preocupada com você. O que está acontecendo? O que é tudo isso? Questionei, tentando esconder o pânico na voz. Ele deu um passo à frente, e os símbolos no livro pareciam brilhar intensamente. Eu estou tentando mudar tudo. Eu preciso. Para nós, para nossa família. Como assim mudar tudo? Eu não entendia. O desespero dele estava se transformando em algo grotesco e incontrolável. O livro parecia pulsar, quase como um coração maligno ressoando na escuridão. Neste momento, a porta se fechou de repente, como se uma mão invisível a empurrasse. O eco do som foi como um golpe em meu peito. Miguel lançou um olhar desesperado, e por um segundo, vi o homem que conhecia, mas então, ele foi engolido pela sombra novamente. Tem coisas que não podem ser desfeitas, sogra. Sua voz agora estava alterada, quase sussurrante. Eu vi um caminho. Eu vi o que poderia ser. Ele se virou para o livro, com um olhar de obsessão. Eu não podia ficar ali. Com todas as minhas forças, empurrei a porta. No instante em que consegui abri-la, a luz do corredor explodiu em meu rosto, como uma explosão de realidade. Meu corpo se lançou para trás, e eu caí, aterrorizada. Ao olhar para trás, vi Miguel, parado ali, enquanto a escuridão parecia tomar conta dele. Ele sussurrou uma última coisa, antes de se girar de volta para o livro. Você vai se arrepender de não ter acreditado em mim. Levantei-me, com o coração martelando. O medo tomou conta de mim, mas curiosidade também. O que ele queria mudar? Qual era o preço de tal mudança? Por que a força parecia ser tão poderosa? Saí correndo dali, decidida a desvendar aquele mistério, mesmo que isso significasse mergulhar em um mundo que eu nunca desejei conhecer. Contudo, uma sensação perturbadora me acompanhava, uma presença que me observava, uma sombra que me seguia. Alguma coisa estava à espreita, e eu ainda não sabia que estava apenas começando a descobrir a verdade. O que Miguel estava prestes a fazer poderia mudar não apenas a vida dele, mas de todos nós. E a cada passo, a cada canto que eu vira, a pergunta ecoava na minha mente: até onde alguém está disposto a ir em busca de poder? Capítulo 3. A fronteira do desespero. O corredor parecia se esticar infinitamente à medida que eu corria. Cada passo ressoava como um eco dentro de mim, pulsando com um ritmo frenético de pânico. A escuridão que havia tomado o quarto de Miguel agora se espalhava, como uma névoa gelada que tentava me envolver. Havia algo, alguém, que me observava. Senti o medo correr pela minha espinha, mas não sabia se era a presença de Miguel ou algo muito mais sinistro. Cheguei à sala e, ofegante, tentei clarear a mente. Era hora de pensar no que encontrei no quarto dele. O livro, os símbolos, aqueles murmúrios que pareciam dançar com o som da minha própria respiração. O que estava no livro que ele queria tanto? O que o levará a essa obsessão? Meu coração pesava ao considerar que Miguel, o homem que eu conhecia, estava mergulhado em algo tão profundo que a sanidade parecia uma memória distante. Decidi que precisava de respostas. Optei por pegar o velho diário que deixamos na estante debaixo das escadas. Ele era uma relíquia da família, repleto de histórias e registros sobre nossas origens, sobre todos que vieram antes de nós. Talvez ali eu encontrasse uma pista, algo que elucidasse os passos que Miguel estava tentando dar e as consequências disso. Porém, ao abrir o diário, me deparei com uma passagem que nunca tinha lido, escrita em uma caligrafia que lembrava os símbolos do livro. Meus dedos tremiam quando li: cuidado, pois tocar na eternidade pode custar mais do que a vida. Aqueles que buscam o poder esquecem-se que, em cada escolha, há um preço a pagar. Um arrepio percorreu meu corpo. O que mais Miguel não contava? O que ele havia descoberto? Olhei pela janela, e a escuridão lá fora parecia pulsar, como se o universo estivesse sussurrando segredos entre as sombras das árvores balançando. De repente, ouvi um barulho. Um estalo na cozinha. O ar ficou pesado e, ao me aproximar lentamente, encontrei a porta dos fundos escancarada. O vento uivava, trazendo consigo um frio penetrante que parecia vir do próprio abismo. A luz da lua iluminava um fragmento do chão, revelando pegadas que não podiam ser minhas. Meu coração disparou.
Eram marcas de pés descalços e sujos, levando para a floresta que cercava nossa propriedade. Sentimentos confusos se aglomeraram no meu peito, dever de proteger Miguel ou buscar a verdade a qualquer custo. Acredito que uma força invisível me puxou em direção às marcas. Algo me dizia que, ali, eu encontraria respostas, mesmo que isso significasse encarar os terrores que Miguel havia despertado. Conforme atravessei o limiar da porta, a noite parecia viver e respirar ao meu redor. Os sons da floresta eram como um canto entorpecedor, e cada sombra parecia dançar à beira da minha visão. Logo, percebi que não estava sozinha. Havia presenças ao meu redor, sussurros vindos do ar que me cercava, falando em uma língua que não compreendia. Parada em meio à escuridão, uma figura emergiu da neblina. Alguém que fazia parte de meu passado e que eu nunca imaginei encontrar ali. O coração parecia querer saltar do peito. Miguel não é o único que busca poder, não é mesmo? A voz das trevas soava familiar. Você também pode se aproveitar de tudo isso se estiver disposta a arriscar. O que poderia essa pessoa querer comigo? Uma onda de terror misturada à curiosidade me envolveu. Era hora de descobrir até onde eu estava disposta a ir em busca da verdade. O que eu precisava entender era simples, mas aterrador. Seria eu capaz de fazer o que fosse necessário para proteger aqueles que amava? Neste momento, a floresta pareceu engolir tudo ao meu redor, e a pergunta ardia em minha mente: até onde você iria para salvar Miguel? Capítulo 4. Eco das sombras. O cheiro da umidade da floresta invadiu minhas narinas, trazendo lembranças de noites passadas, momentos de inocência que agora pareciam tão distantes. O rosto da figura que emergira na neblina começou a ficar mais claro. Ah, era Clara, minha amiga de infância, a quem não via há anos. No entanto, não havia mais aquele brilho nos olhos dela, o que antes era familiar agora emanava uma intensidade perturbadora. Você não entende, não é? Clara sussurrou, a voz carregada de uma sabedoria sombria. Miguel está em perigo, mas o que ele busca pode levá-lo a um destino terrível. E talvez você também precise entender qual é a sua parte nesta história. Senti um puxão no meu estômago. O que ela queria dizer com isso? Estava tão absorvida pela necessidade de descobrir o que acontecerá com Miguel que não percebia que Clara carregava consigo segredos profundos. Uma mistura de temor e saudade a envolvia, mas eu sabia que não podia hesitar. Clara, o que aconteceu com você? E com Miguel? Essa busca por poder é isso que está te envolvendo? Perguntei, tentando manter a voz firme, apesar do desespero crescendo dentro de mim. Ela olhou para a floresta, como se visse algo além do que os olhos podiam perceber. O poder que você e Miguel buscam é fruto de um jeito de viver. Aqueles que mergulham nesse caminho não têm ideia do custo que vem junto e já vi muitos que pagaram o preço. E eu sou uma delas. O solo sob meus pés parecia tremer. As sombras dançavam mais intensamente ao nosso redor, e os sussurros que antes eram inaudíveis tornaram-se palavras desconexas, como se os ecos da floresta estivessem tentando me dizer algo crucial. Senti um nó se formar na garganta. Clara, o que você quer de mim? A pergunta saiu como um comando, uma necessidade desesperada por respostas. Mas o que eu realmente queria saber era como salvar Miguel de um destino que eu nem conseguia imaginar. Eu quero que você faça uma escolha. Sua voz se tornou urgente, como um chamado da escuridão. Você pode voltar, ignorar o que está prestes a acontecer e viver com essa dor, ou você pode se juntar a mim, entender o poder que ele busca e usá-lo. Juntas, poderemos mudar tudo. Mas o que isso significava? Usar o que, exatamente? O pavor misturado com a curiosidade mexia com a minha razão. Eu não queria ser parte desse mundo sombrio, mas sabia que estava cada vez mais próxima do desconhecido. Poderia realmente usar essa força para salvar Miguel, ou isso apenas o condenaria ainda mais? Uma brisa cortante soprou entre nós, parecendo trazer consigo um aviso. Uma imagem de Miguel, desesperado e perdido, surgiu em minha mente. O que eu precisaria sacrificar para salvá-lo? Você precisa decidir agora, enfatizou Clara, interrompendo meus pensamentos tumultuados. Neste momento, ouvi um grito distante, um eco que parecia misturar-se à natureza ao redor. Era a voz de Miguel? Meu coração disparou. Era hora de agir.
Clara, eu não sei o que está em jogo, mas se Miguel precisar de mim, eu irei até o fim. E, a cada palavra, uma nova determinação nascia dentro de mim. Ao Chanquixerra, sentindo as sombras se aproximando, fiquei diante de uma bifurcação. Eu poderia seguir o caminho de Clara ou ignorá-la, mas com certeza, o futuro de Miguel dependeria do que eu escolheria seguir. E assim, num instante de decisão, a floresta tornou-se mais opressiva, as sombras mais pesadas, enquanto eu caminhava em direção à fonte daquele grito angustiante. Você realmente sabe onde está indo? A voz de Clara ecoou atrás de mim, mas era tarde demais. O chamado de Miguel era irresistível. O que eu encontraria, no entanto, poderia ser mais aterrador do que eu imaginava. A pergunta surgiu: até onde você iria? O eco das sombras indicava que o próximo passo poderia ser fatal. Capítulo 5. Sombras do destino. O chão de folhas secas estalava sob meus pés, cada passo carregando o peso de uma escolha que poderia mudar tudo. O grito de Miguel ainda ecoava em minha mente, mas com cada novo passo, os sons da floresta pareciam se intensificar. O ar carregava uma carga elétrica, vibrante com o pressentimento de que algo terrível estava prestes a acontecer. A bruma espessa se tornava quase uma cortina, escondendo o que quer que estivesse à frente. As árvores, como sentinelas silenciosas, pareciam sussurrar segredos que eu não conseguia decifrar. Ao mesmo tempo, o coração pulsava em meu peito, acelerado e feroz, um lembrete de que a determinação também carrega medo. Encontrei uma clareira, o espaço aberto cercado por sombras densas. Ali, a luz da lua mal chegava, e o grito que ouvirá na verdade se transformou em uma série de ecos confusos. Miguel estava perto, eu podia sentir, mas em qual estado? O que aquela busca tinha feito com ele? Subitamente, vi uma figura emergindo da escuridão e me gelou. Era Miguel. Mas não era o Miguel que eu conhecia. Seu olhar era frio, quase vazio, como se ele tivesse se perdido em alguma parte de sua jornada. A expectativa se misturou com a repulsa ao perceber que ele segurava algo nas mãos, um objeto pequeno e reluzente, pulsando como se tivesse vida própria. Miguel! Gritei, correndo em sua direção. Ele não respondeu. Em vez disso, olhou para mim, mas seus olhos não estavam ali. Pareciam vagar por um abismo profundo, um vazio que fazia meu coração apertar. Você não deveria estar aqui, ele murmurou, a voz perdida entre o desespero e um tom de advertência. Estava te procurando, respondi, incapaz de esconder a angústia em minha voz. O que aconteceu? Você precisa voltar. O que é isso? Ele segurou o objeto mais perto, e uma luz estranha começou a emanar dele. Isso é tudo, ele hesitou, eu preciso disso. É a única coisa que pode me salvar. Aquelas palavras caíram sobre mim como um soco. Salvar de quê? Miguel, isso não é você. O que você precisa não pode estar escondido nesse objeto. Você não entende. As sombras estão se espalhando. Eu estou perdendo. Ele se interrompeu, a sombra do pânico passando por seu rosto. Uma sensação de urgência me invadiu. Havia algo mais além do terror visível nos olhos de Miguel, um pequeno vestígio do rapaz que eu conhecia. Ele estava consumido pela busca, mas o que ele realmente queria? O que esse poder prometido lhe traria? Escuta, tentei manter a calma. A Clara, ela disse que isso tem um custo. Você não pode arriscar tudo por isso. Há um jeito de voltar. Vamos juntos. A expressão de Miguel se contorceu, e por um momento, tudo no silêncio da clareira parecia desabar. Ele hesitou, mas então um lampejo de dor crua atravessou seu olhar. Juntas você não sabe o que isso significa. Clara me mostrou. Eu não posso voltar. Naquele instante, tudo mudou. Uma onda de compreensão e horror colidiu dentro de mim. Clara não estava apenas orientando Miguel, ela o estava usando como um peão em um jogo muito maior. A ambição tinha me levado até ali, mas pagaria um preço imenso. Miguel, você precisa lutar contra isso. Não podemos deixar que a escuridão. Mas antes que eu pudesse concluir, uma sombra colossal emergiu das árvores ao fundo, tomando forma de uma criatura terrível que parecia feita de pura noite. A criatura avançava lentamente, e a fumaça que soltava parecia absorver toda a luz ao redor.
Não! Berrei, já sabendo que o tempo estava se esgotando. Miguel estava paralisado, perscrutando a criatura, e percebi que se algo não fosse feito rapidamente, ele sucumbiria ao chamado das sombras. O grito que arrebatava meu peito agora se transformava em um clamor para salvá-lo. Como eu poderia empurrá-lo para fora desse abismo quando a escuridão estava prestes a engoli-lo? Num último instante, ouvi Clara nos murmúrios da floresta. Lute, Liane. Mude o seu destino. A pergunta ficou pairando. Eu conseguiria resgatar Miguel antes que fosse tarde demais? O destino dele e o meu estavam presos em uma teia de sombras, e a batalha estava prestes a começar. Capítulo 6. A batalha na clareira. A criatura que se formava diante de nós era uma visão de terror. A fumaça negra serpenteava em torno de seu corpo, e em cada movimento, ela parecia se alimentar da própria escuridão. No entanto, a maior ameaça não era seu tamanho ou aparência grotesca, mas sim a intensidade da energia negativa que emanava dela, como um eco sinistro do desespero de Miguel. Miguel, escute! Gritei, tentando romper a conexão que o prendia. Você é mais forte do que isso. Pense em nós. Pense em quem você era antes. Os olhos dele, uma mistura de confusão e um brilho de reminiscência, ainda estavam fixos na criatura. Por um instante, parecia que eu tinha alcançado uma parte dele. A sombra atrás de mim se aproximou, rosnando, como se estivesse advogando pela degeneração de sua alma. O calor da batalha se aproximava, e cada segundo perdido era um passo a mais para a perdição. A criatura rosnou, um som que fazia o chão tremer ao nosso redor. Eu precisava me mover, precisava agir. Como se a natureza estivesse respondendo à minha determinação, uma brisa cortante soprou, levantando as folhas e criando um turbilhão ao nosso redor. Eu não deixarei você perder para isso. A voz que eu mesma não reconhecia brotou, grossa e destemida. A luz do objeto nas mãos de Miguel crescia numa intensidade assustadora, iluminando suas feições pálidas e desorientadas. Bati no chão, sentindo a energia pulsar sob meus pés. O terreno vibrava, e com um pensamento claro, visualizei o objeto reluzente como um samurai, um guardião que poderia nos proteger. Enquanto Miriam, uma voz interna me impulsionava, percebi que minha conexão com a floresta ia além. Eu era uma parte dela e ela de mim. Desperte, Miguel. Concentre-se na luz. Gritei, enquanto estendia minha mão para ele. Use seu coração. A criatura hesitou, como se estivesse tocada pela força da minha voz. Um grito gutural saiu de sua boca, ecoando pela floresta, fazendo as árvores tremerem. Miguel piscou, o olhar nebuloso começando a dissipar. A luz do objeto estava agora mais forte, suas cores resplandecendo, e por um momento, a esperança se acendeu dentro de mim. Sim. É isso. Gritei, encorajando-o. Deixe a luz fluir. Lute contra as sombras. Mas Clara apareceu, deslocando-se como um espectro através da bruma. Miguel. Você precisa decidir. O que você mais quer? Sua voz lívida reverberava como um eco do além, deslizando como um veneno em meio à nossa batalha. Miguel se contorceu, angustiando-se entre a luz e as trevas. Eu não sei. Ele gritou, e ao ouvir suas palavras, a criatura pareceu se reerguer com um rugido aterrorizante, como se seu sustento estivesse ligado à hesitação do meu amigo. Escolha, Miguel. Faça isso agora. Minha voz era uma dança entre desespero e determinação. A clareira sentia-se como um campo de batalha, a energia crescendo e se colidindo, como um choque entre os dois mundos. Então, num movimento brutal, a criatura avançou, suas garras prontas para atacar. Miguel! Eu gritei, já o vendo sucumbir para aquela força obscura. Mas ele se virou, o objeto na mão piscando intensamente, e a luz explodiu, ofuscando tudo ao nosso redor. A explosão de luz era quase insuportável, mas a criatura foi empurrada para trás, soltando um grito agonizante. As folhas se levantaram em um redemoinho, e a clareira, antes sombria, tornou-se um espetáculo de cores vibrantes. Miguel! Eu gritei, extasiada com a transformação, mas o que vi a seguir fez meu coração esmorecer. O rosto dele estava agora marcado com feridas profundas e a luz que emanava do objeto começou a pulsar mais devagar.
Miguel, não. Eu avancei, mas a força da criatura estava se restabelecendo rapidamente, como se soubesse que a vitória estava ao seu alcance. No entanto, em meio ao caos, vi uma sombra se aproximando de mim. E não era apenas a criatura, era algo mais, algo que poderia mudar a situação completamente e revelaria segredos que eu nunca quis saber. O que mais aguardava ali nas brumas da floresta? E qual o verdadeiro custo de lutar por Miguel? A batalha estava longe de acabar, e novas verdades estavam prestes a serem reveladas. Capítulo 7. Revelações nas sombras. A luz que emanava do objeto nas mãos de Miguel ainda brilhava, mas como uma estrela prestes a se apagar. O choque do momento me deixou paralisada. As sombras dançavam, e a criatura, enfurecida, parecia revigorada pelas feridas de Miguel. Cada movimento dela era um símbolo daquela luta interna, um reflexo do coração dividido do meu amigo. Miguel, onde você está? As palavras saíram de mim num sussurro desesperado, sentindo a brisa carregar minha impotência. Ele estava ali, mas ao mesmo tempo, tão distante. E aquilo me lançou em um abismo de incertezas. Então, a sombra emergiu, crescendo em tamanho e em terror. Seus contornos saíam da escuridão, revelando uma figura familiar. Clara. Porém, não era mais a Clara doce e gentil que conhecíamos. O que estava diante de mim era uma versão distorcida e sombria, seus olhos brilhando com um poder maligno. Você nunca soube, não é? Disse ela, com um riso que ecoava de forma macabra pela clareira. Sempre achou que Miguel era o problema, mas o que ele guarda dentro de si é um trecho muito mais profundo. Você está lutando por um perdedor. Senti como se o chão sob meus pés se dissipasse. As palavras dela cortaram como lâminas afiadas. Miguel? Perdedor? Como assim? A dúvida que surgiu na forma de um vírus infeccioso infestou meu coração. As memórias do nosso tempo juntos, seus sonhos, sua luta. Tudo começava a ser questionado. A criatura rugiu e, num movimento violento, lançou-se em Miguel, suas garras afiadas buscando seu alvo. Mas antes que eu pudesse reagir, Clara se virou para mim, a sombra em sua essência. Diga-me, você ama um perdedor ou um lutador? O que você prefere? O que você realmente deseja dele? Cale-se! Eu gritei, a raiva crescendo como chamas dentro de mim. Era impossível, eu sabia que Miguel não era um perdedor. Apenas estava perdido em suas próprias batalhas. Antes que pudesse formar um plano, a criatura aproveitou a confusão e avançou novamente, mas Miguel, com um esforço monumental, iluminou os arredores uma vez mais. Não vou desistir de você! Ele gritou, sua voz cheia de dor e determinação. O objeto em suas mãos irrompeu com uma luz intensa, deixando Clara em desespero e a criatura hesitante. Mas o custo daquela energia era evidente. A luz pulsava mais lentamente, como um coração em desespero. Faça uma escolha, Miguel. Concentre-se no que você deseja. As palavras explodiram de mim, sem qualquer consciência do que diziam. A necessidade de protegê-lo me consumia e eu sabia que, se não fizéssemos algo, tudo estaria perdido. A criatura foi empurrada novamente, mas Clara não estava disposta a desistir. Miguel, você não precisa se preocupar com a opinião dela. O que realmente importa é o que você sente por mim. A deturpação da realidade atingiu o auge quando Clara sorriu, uma expressão tenebrosa que fazia até o céu escurecer. Eu olhei para Miguel, e vi uma batalha se desenrolar em seu rosto. O desejo de se libertar, de lutar. Mas ao mesmo tempo, o eco dos medos que Clara plantou em sua mente o cercava. O que você realmente quer, Miguel? Ao seu lado, aqui na sombra ou na luz? Miguel, pense em nós. Pense em todas as lutas que já enfrentamos juntos. Eu implorei, o desespero transbordando de mim. Ele precisava saber que não era um perdedor. Era um lutador, e enquanto a clareira se tornava um campo de guerra entre luz e escuridão, a sombra da traição sussurrou promessas devastadoras. O que aconteceria se Miguel optasse pelo caminho mais escuro? O que se perderia para sempre se ele não conseguisse ver a luz? Então, num movimento repentino, tudo mudou.
Um grito cortante ecoou na floresta, um som que não poderia ser ignorado. Olhando ao redor, percebi que a sombra não era somente de Clara, e sim de um passado que todos pensávamos enterrado. O verdadeiro custo da luz de Miguel estava prestes a ser revelado, e antes que eu pudesse entender a magnitude do que estava acontecendo, a clareira tremeu, me fazendo despertar de um pesadelo que estava por vir. E se o que espreitava nas sombras fosse mais que a dor e a escuridão? O que realmente nos aguardava no final dessa batalha? A batalha se intensificava, e a verdadeira verdade ainda estava por vir. Capítulo 8. O eco do passado ao grito, que havia interrompido a tensão da clareira, reverberou como um trovão no ar. Meu coração acelerou, e a escuridão parecia se fechar ainda mais ao nosso redor. Clara, agora uma sombra do que era, soltou um rugido de desespero. A criatura parou, as garras arremessadas para Miguel, hesitante, como se sentisse o peso de algo maior. O que foi isso? Eu sussurrei, quase sem ar, sentindo uma onda de pânico me invadir. Não poderia ser apenas um grito. Era um lamento, uma chamada que ecoava no nosso passado, como se algo profundamente enterrado estivesse prestes a ser revelado. Miguel, ofegante, olhou em volta, seus olhos brilhantes de determinação, mas a luz em suas mãos começava a falhar, lutando contra a escuridão opressora. Eu não posso, ele murmurou, a voz embargada. A luta interna que ele enfrentava agora parecia mais forte. Ele estava se debatendo não apenas com Clara ou com a criatura, mas com demônios muito mais antigos. As sombras ao nosso redor começavam a se agitar, como se uma força invisível estivesse tentando romper a barreira entre os mundos. Eu tentei me mover, mas minhas pernas estavam pesadas. O medo gelado ocupava meu peito e, por um momento, vi uma visão súbita. O que poderia estar escondido ali, nas trevas? Miguel! Lembre-se da sua força! Gritei, a adrenalina correndo por mim. Você sempre foi mais do que isso. Não deixe que a escuridão te consuma. Mas enquanto as palavras saíam da minha boca, tudo ao nosso redor começou a mudar. O eco do grito parecia reverberar através da floresta, envolvendo tudo em uma bruma que tornava o ar pesado e difícil de respirar. A sombra de Clara foi envolvida por essa névoa, e seu sorriso retorcido começou a se desvanecer, igual a uma imagem distorcida em um espelho quebrado. Você não sabe, não é? O que você está enfrentando? Ela sibilou, e a voz dela soou como um coro de várias pessoas, suas risadas se misturando em um eco brutal. Seus piores medos vêm de mais longe do que você imagina. Novo temor tomou conta de mim. O que Clara queria dizer com isso? Miguel começou a tremer, a luz em suas mãos piscando como uma vela prestes a se apagar. E, nesse instante, a verdade mais sombria irrompeu através da névoa. Lá no fundo, uma figura começou a emergir. Era um homem, ou o que restava dele. Sua presença era tão esmagadora que as árvores ao redor pareciam se inclinar em respeito ao que estava se revelando. Poeira e balançando na luz tênue que sobrava, revelando seu semblante. Uma expressão desgastada, como se anos de dor e arrependimento tivessem esculpido seu rosto. Pai! Miguel sussurrou, a voz trêmula. Ele mal conseguia acreditar no que via. O homem que tinha partido, a sombra que sempre pairou sobre a vida de Miguel, estava ali, diante de nós, saindo das trevas como um espírito vingador. Você acha que pode lutar contra a escuridão sem enfrentar seu passado? O homem falou, sua voz profunda, carregada de dor. Você tem que escolher, Miguel. Entre essa luz que você carrega e as sombras que sempre te acompanharam. Qual delas você aceitará? Essa revelação incendiou o ar. O retorno do pai de Miguel significava muito mais do que uma simples aparição. Era uma oportunidade de confrontar as verdades que ele havia enterrado, os medos que ele nunca ousou enfrentar. E logo percebi, aquela batalha não era apenas sobre Clara ou a criatura. Era um duelo interno, uma luta em busca de identidade. O coração de Miguel palpitava. Ele estava diante de uma escolha, mas qual caminho seguiria? A escuridão havia promovido tanto terror, mas a busca pela luz estava ao seu alcance. A pergunta pairava no ar, como uma flecha prestes a ser disparada. Miguel, escolha!
Eu gritei, minha voz fazendo ecoar a intensidade do momento. E, enquanto ele hesitava, a clareira tremeu de novo, como se unisse luz e sombras para um confronto final. O que iria ocorrer agora? O que a escuridão poderia oferecer em troca da luz? 2 caminhos à frente, e eu sabia que a decisão estava prestes a ser feita. Porém, quando, e como, as consequências se revelariam. Capítulo 9. O confronto inevitável. A clareira pulsava com uma energia viva, como se o próprio coração da floresta estivesse batendo em uníssono com a pressão que envolvia Miguel. O olhar dele estava fixo no pai, a batalha de sentimentos se formando em seu peito. O que significava escolher? A escolha entre luz e escuridão? O que ele realmente sabia sobre cada um deles? Pai, eu não sei o que fazer. A angústia na voz de Miguel era palpável. Eu podia ver as lágrimas começando a escorregar por seu rosto, revelando um garoto perdido, preso entre passados não resolvidos e futuro incerto. O homem diante de nós não se moveu, mas sua presença sufocante parecia abraçar a clareira. Você precisa me ouvir, Miguel. O que não foi resolvido em vida pode muito bem se manifestar em sua morte. As palavras impactaram como uma onda, cujas consequências ainda estavam a ser reveladas. O lamento distorcido de Clara ecoava, aumentando a tensão. Com uma mescla de raiva e tristeza, ela gritou, você não pode deixar que ele o controle. Ele é o motivo de sua dor. A criatura, até então em silêncio, começou a se agitar, como se sentisse o desenrolar daquela conversa. Suas garras estavam prestes a se soltar, sua fome insaciável crescendo a cada segundo. Uma sombra se formava entre as árvores, como uma ala negra que parecia querer se apoderar de tudo, absorvendo a luz que ainda flutuava. Não escute ela, Miguel! Exclamou o pai dele. Ela é a própria personificação do que você teme. Enfrente seus medos, e você encontrará sua força. O poderá distrair a mente de Miguel, mas a dúvida eclodiu como um incêndio. Ele olhava para o pai, depois para Clara e, por fim, para a criatura que, a cada movimento, parecia mais sedenta por sua alma. Uma batalha dentro dele ardia. Qual escolha seria menos dolorosa? A luz que poderia salvá-lo ou a escuridão que o confortava na familiaridade? Eu não quero repetir os erros do passado. Gritou Miguel, sua voz tremia. O medo consumia. Eu podia sentir a tensão aumentando, como um fio prestes a se romper na pressão. E então, com um tremor nas mãos, ele fechou os olhos. Um instante de silêncio. A clareira estava imersa em uma calma tensa, apenas quebrada pelo som distante de Clara rindo, sua voz agora ecoando como uma sombra zombeteira. Miguel, escute! Eu gritei, minha urgência crescente. A verdadeira coragem não significa estar sem medo, mas sim enfrentá-lo. Você não é seu pai, e não precisa carregar esse fardo. No fundo da escuridão, a criatura se agitou com raiva. O pai de Miguel, ensombrado por memórias, gritou, não permita que seu passado defina quem você é, escolha a luz. Com um último suspiro profundo, Miguel abriu os olhos. O brilho renascia em seu olhar, mais forte do que antes. Ele se voltou para o pai, um sentimento de compreensão solidificando sua determinação. Eu vou quebrar essa maldição. Mas, nesse momento de clareza, a criatura avançou, ameaçando devorá-lo em sua escuridão. Os braços de Miguel pareciam tremular entre a luz e a sombra, como se a própria essência de sua alma estivesse em jogo. O tempo se arrastava enquanto observávamos a luta de um homem em busca de si mesmo. A clareira estremeceu com a força do que estava prestes a acontecer. E finalmente, Miguel levantou a mão, emanando uma luz radiante que cortou a escuridão. Mas, no instante seguinte, um silêncio cortante preencheu o espaço. A criatura parou, contemplando o que se desdobrava. Quando tudo parecia se alinhar, uma gargalhada perversa irrompeu de Clara. Você acha que uma luz tão frágil pode vencer o abismo? Venha, Miguel, vamos ver se você realmente é mais forte do que eu. E antes que ele pudesse reagir, uma sombra avassaladora ergueu-se entre nós, pronta para engolir tudo. Neste plano de batalha, a escolha de Miguel não era mais somente sobre luz e sombra, mas sobre seus próprios limites. Qual seria o preço a pagar para vencer,
O futuro estava prestes a se concretizar, uma intensidade insuportável se acumulava. A clareira, testemunha da luta de gerações, estava prestes a saber quem sairia vitorioso. A questão era: Miguel tinha coragem suficiente para lutar contra sua própria escuridão? O sol começou a despontar timidamente no horizonte, suas primeiras luzes dissipando a escuridão da noite que havia se instalado como um pesadelo na clareira. O ar estava pesado, carregado de tensão e expectativa. A luta de Miguel contra suas sombras havia chegado ao seu clímax, e todos os presentes sabiam que o que acontecesse a seguir não apenas moldaria o destino de Miguel, mas ressoaria através das gerações. Os olhos dele estavam fixos na criatura, que agora parecia hesitar. Uma batalha interna fervilhava em seu peito, o passado confrontando o presente em um choque que ameaçava destruir tudo ao seu redor. Eu não sou meu pai, ele murmurou, a voz firme atingindo a clareira como um desafio. Eu escolho ser livre. Foi então que a luz em suas mãos estourou, irradiando um brilho tão intenso que as sombras recuaram momentaneamente, como se estivessem fugindo de uma potente verdade. A criatura rosnou, a raiva reverberando nas árvores ao redor. Clara, agora uma mera sombra da manipulação que havia sido, mudou de posição, sua expressão carregada de raiva e desespero. Você não pode simplesmente se libertar, Miguel. Você pertence a nós. Mas Miguel, agora agarrado à sua essência, focou na luz ao seu redor. Ele não estava lutando mais só pela própria vida, estava lutando por todos os que amava. Em um movimento poderoso, ele canalizou toda a sua dor, toda a sua luta em um único grito: eu escolho a luz. E ao dizer isso, sua energia percorreu como uma onda cintilante. A clareira tremeu, as árvores pareciam dançar, e as sombras começaram a se diluir, uma cena de recuperação e redenção se desenrolando ali. A criatura tentou avançar, mas encontrou um bloqueio, a luz de Miguel se intensificando, transformando a escuridão em uma explosão de cores. Ao fundo, a figura de seu pai, com uma expressão de orgulho, fez um gesto de encorajamento, sinalizando que, finalmente, Miguel havia tomado as rédeas da própria vida. Clara, tomada pela fúria, mostrou-se cada vez mais vulnerável, como se toda a sua força se alimentasse da dor alheia. Você vai se arrepender. Ninguém pode escapar da escuridão. Gritou, mas suas palavras foram engolidas pelo brilho que agora dominava a clareira. O poder de Miguel se ergueu como um farol, ofuscando até mesmo as trevas mais profundas que tentavam mantê-lo refém. E assim, em um instante catastrófico, a criação de sombras de Clara desmoronou. A criatura, que antes era a encarnação do terror, agora se dissipava em um redemoinho de fumaça negra, deixando para trás apenas o eco distante do mal. Assim que a escuridão se desvaneceu, uma aura de tranquilidade começou a envolver a clareira. Miguel, ofegante, mas ileso, olhou ao redor. A luz ao seu redor tornou-se um abraço caloroso, trazendo consigo um novo recomeço. Ele havia conquistado o seu lugar de volta, e não estava mais sozinho. Com um passo hesitante, ele se aproximou de mim, seus olhos refletindo um misto de alívio e gratidão. Eu fiz isso. Eu consegui. Disse, a voz firme agora, sem ecos de insegurança. E nesse instante que não éramos apenas sogra e genro, mas sim, aliados enfrentando as mesmas sombras juntos. O passado ainda poderia ser um eco distante, mas Miguel agora estava decidido a construir um futuro diferente. Clara tinha ido embora, mas as cicatrizes que havia deixado para trás serviriam como lembretes do que poderia ser enfrentado quando se escolhe a luz. A brisa suave envolveu-nos, trazida por um novo amanhecer, e embora o caminho à frente ainda estivesse repleto de desafios, agora havia uma certeza: Miguel não era um perdedor. Ele era um lutador, e juntos, ao nosso lado, poderíamos enfrentar qualquer escuridão que ainda pudesse surgir. Minha voz ganhou força, e com ela, um desejo ardente: vamos em frente, juntos. A vida nos espera. Sorrindo um para o outro, demos o primeiro passo em direção a um novo amanhã, prontos para escrever as próximas páginas da nossa história. E aí, galera? Se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Deixe um like agora para ajudar o algoritmo a compartilhar essa mensagem com mais pessoas. Comente suas reações e teorias sobre esse final épico.
E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Você precisa fazer isso. Vamos juntos construir essa comunidade incrível.